Fala aí, meus amigos, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo do radar de mercado, pessoal. Então bora que bora, vamos dar uma olhada aqui nos ativos, né? Então a gente estava de olho aqui no Nasdaq, ele caindo, limpando a liquidez, né? E ele tanto limpando a liquidez quanto vindo aqui, né? E acabar às vezes até quebrando essa estrutura aqui, vindo limpar essa liquidez, fazendo um choque ali e, ou ele bateu nessa região e dando a venda. No caso, né, ele veio, bateu nessa região e realmente deu a venda aí. Foi uma baita de uma venda. Eu peguei essa venda, né, deixei a ordem posicionada ali, foi bem bacana. Ele poderia ou vir nessa região ou vir mais acima ali também, ó. Nesse ponto aqui. Ali, ó. Deixa eu só ocultar aqui. Ó, ele poderia vir aqui em cima também, né? Bater nessa região e sentir a oferta. No caso, ele acabou vindo nessa região e ficou bem bacana também. A gente tinha deixado marcado lá. Ele veio, tocou ali e deu a venda. Beleza, ficou bem bacana, né? E agora o que a gente pode ficar de olho nesse Nasdaq, pessoal? Deixa eu só marcar aqui, deixar marcado a venda então. Foi aqui. Opa, foi aqui. Aqui ficou top, né? Olha só, pagou até mais até, ó, depois da abertura do mercado internacional. Pagou até mais, tá? Pô, chegou a pagar uns 10 para 1, cara, que loucura. Uma baita de uma venda, né? E bom, olhando aqui agora, o Nasdaq, gente, ele já deu uma retraída legal, né? Já deu uma retraída, chegou numa região aqui, pode ser uma região que ele pode entrar demanda, tá? A gente pegar aqui estrutura de mercado e dar uma olhada, ó. Pode entrar demanda nessa região, né? Já foi abaixo de 50%. Aqui, querendo ou não, um blocão de ordem gigante. Claro que ele pode corrigir até mais, né? Vir aqui mais abaixo, tudo mais, mas dificilmente o Nasdaq faz isso, né? Porque ele é uma bolsa, né, pessoal? Dificilmente ele vai dar uma correção muito grande. A não ser se ele fizer uma distribuição bem feita, que nem ele fez aqui. Aí isso começar a apresentar algumas outras coisas, né? Aí sim o mercado, de fato, ele devolve, traz essa movimentação aí. Mas dificilmente, né? Ele anda bem estável, cada vez mais subindo e tudo mais. Então, bom, foi uma correção bem bacana. Chegou numa região que agora ele pode começar, de fato, a entrar a demanda. Então, assim, se acaso ele vir rompendo esse topo aqui, galera, só deixar aqui oculto agora. Isso aqui também dá para ocultar. Então, caso ele venha limpar a liquidez desse topo aqui em cima, pessoal, ele pode ou dar uma venda aqui. Provavelmente ele vai dar a venda aqui. Então ele vem limpa, faz o choque ali. E a gente teria uma opção de venda, né? Ou ele pode vir naturalmente aqui quebrar essa região, voltar. E aqui provavelmente vai ter algum bloco de ordens, alguma coisa aqui para ele, né? Então eu vou deixar marcado um fundo de liquidez. Porque fica mais interessante no desenho ali e tudo mais. Fica melhor. Então, caso ele venha, sobe, né, quebra esse topo e vem fluindo para alta, deixando um fundo de liquidez lá, fica interessante, né? Ele vir aqui, limpar essa liquidez, a gente teria o choque ali para montada de posição e o mercado subir para alta, né, pessoal? Então fica bem interessante, tá? Caso ele acumule aí, também fica legal, né? Fica aqui acumulado e tudo mais. A gente acaba criando um range, né? Ele vai lá e faz então o choque. A gente teria o choque ali como gatilho de entrada para seguir comprado na alta, beleza? Também fica bem interessante, tá? Agora, para venda, né, pessoal? Tirando esse fundo de liquidez aqui, se ele vir caindo a partir daqui, beleza. Ele vem cá, às vezes deixa até um topinho a mais. O topinho aqui assim, ó. Vai lá, limpa a liquidez e a gente tem uma venda ali. Pra seguir tranquilo, né? Seguir sossegado na venda. Bem tranquilo. Beleza, pessoal? Mas isso que eu tô de olho aqui no Nasdaq. Vamos então dar uma olhadinha no Gold. Bom, o ouro que a gente tinha, né? A gente tinha algumas opções. No caso, ele subindo, limpando a liquidez de um fundo. Ele, de fato, né? Veio, limpou a liquidez desse fundo aqui. E acabou fazendo um choque ali, ó. Ah, cadê? Foi aqui.
Mais ou menos, só não ficou legal, né? Um choque gigantesco aqui, ó. Não ficou muito bom esse choque não, galera. Eu não vou nem marcar. Na verdade, a gente nem teve choque direito, né? O choque ficou desse tamanhozão aqui, bem esquisito, tá vendo? Talvez lá no minuto a gente teria um choque melhor. Aí depende muito do time frame que a pessoa vai utilizar. Aqui no caso a gente teria. Ele quebrou esse topo válido aqui. Essa puxada de alta. A gente teria o ponto de entrada aqui no bloco de ordens que ele deixou, inclusive. Stop aqui atrás e o mercado até pagou bem, né? Olha lá. Ver então a compra, o mercado chegou a pagar muito bem. Limpando essa liquidez desse fundo, ficou bem interessante. Marcado aqui nos 5 minutos, quer dizer, no minuto mesmo. A gente tinha essa opção, a gente tinha também uma outra opção aqui dele limpando essa liquidez abaixo, não veio. O olho batendo aqui, gerando uma venda, ele até gerou a venda, ó. Inclusive eu fiquei posicionado, mas depois ele me estopou aqui, né? O stop ali acima, no caso é no 15 minutos, né? Olha lá. Stop aqui acima, tá vendo? E o mercado até chegou a andar aqui uns 3 para 1, né? Eu tinha deixado como alvo aqui, abaixo. Eu tinha pego um pouco mais embaixo aqui, eu peguei atrasado também. Tinha deixado como alvo aqui embaixo, porém ele foi lá e me estopou ali em cima. Né? Acabou voltando ali, foi 5 horas da manhã. Eu tinha entrado aqui, era umas 9 horas, né? 9 e pouco. Aí ele foi lá, né? E vou me tirando. Mas beleza, a venda ele até gerou. Vou deixar marcado também, porque ficou legal. Né? Virou um ponto bacana e chegou a pagar seus 3 para 1, ó. Vou deixar marcado por conta disso. Tá? Beleza? Bom, o que ele tá fazendo? Ele tá criando liquidez aqui em cima, né, pessoal? Então ele pode vir buscar esse ponto aqui, esse bloco de ordens aqui em cima. Quem sabe ele até vem aqui embaixo de novo, né? Testa ali. É um ponto interessante para a queda, né? É legal. Porque tem liquidez em cima, topos de liquidez, entendeu? Somente se ele ficar trabalhando aqui, às vezes ele até vem pela terceira vez para daí sim buscar essa região. Aí fica muito bom, cara. Aí fica de livro, tá? Esse ponto aqui fica de livro mesmo. E daí a gente tem a entrada bem no bloco de ordens, porque já tem a liquidez formada, já tá limpando, entendeu? Vem lá e testa. Então é assim, é o melhor ponto, principalmente para quem não tem tempo de ficar olhando o gráfico, só tem tempo para montar a posição. Isso é a melhor, é a melhor estratégia que existe, é essa. Tem um bloco de ordens ali, o preço vai lá, deixa topos de liquidez, né? Aí ele bate no bloco de ordens que tá ali atrás, que é onde sua posição fica montada, e surfa o movimento. Tá, ele tá fazendo exatamente aqui, né? Deixou o primeiro topo, foi lá, rompeu esse fundinho, não, mas não perdeu essa mínima ainda. E depois não conseguiu perder a máxima ainda. Então nivelou os topos ali praticamente. Se ele vir de novo, fica melhor ainda. Quanto mais ele nivelar esses topos, melhor ainda. Quanto mais nítido se torna uma resistência aqui, melhor ainda. Daí é só a gente posicionar a ordem ali e segue vendida. E agora, e também temos, né, o topo aqui em cima. Aqui já não fica tão interessante, mas se ele quiser fazer o choque ali, por que que não fica tão interessante? Porque tá próximo da máxima histórica, né? Então não fica tão bom não, beleza? E para compras, a gente tem um fundo aqui mais abaixo. Então se ele quiser vir limpar essa liquidez aqui mais abaixo, beleza. A gente teria uma opção de compras ali, né, para seguir comprado, tá certo? Além disso, né, se o preço acabar vindo subindo daqui, ignorando de tudo e todos, às vezes ele até sente aqui a oferta do bloco, mas volta a subir. Deixa o fundo lá. Limpando a liquidez aqui para seguir comprado, a gente tem novamente o movimento da subida, né, para compra e só seguir comprado. Vamos então para o euro, galera. Vindo aqui para o euro USD, então, o que a gente tem aqui? A gente tinha ele subindo, né, e limpando a liquidez de fundo, ou ele caindo, limpando a liquidez de topo, ou ele vinha limpar essas liquidez aqui para tentar subir, né? E o que mais? E só. Bom, no caso aqui, o euro, pessoal, ele acabou que ele derreteu, né? Derreteu totalmente. Derreteu totalmente, meus amigos. Acabou quebrando o fundão lá. Ele tinha limpado aquela liquidez lá do semanal, tá vendo? Do diário, quer dizer.
esses topos aqui nivelados, ele foi lá e fez o sweep de liquidez, tá vendo? Fez o sweep e voltou a cair. Jogando aqui por 4 horas, a gente teve uma quebra de estrutura muito legal. Aí que foi essa quebra aqui de estrutura, fez 1, 2, 3, fez o choque lá. Então, o choque tá feito, né, galera? Quebrou, liquidou um topo aqui bem legal, né? Depois que limpou a liquidez. Como ele limpou uma liquidez e fez uma quebra de estrutura do fundo, pode ser que entre um fluxo de baixa agora, tá? Mas, ainda assim, fica interessante. Vou marcar aqui esse bloco de ordens e esse outro bloco aqui. Futuramente ele vai ser interessante. Se a gente vir olhar aqui no 15, ali é um ponto legal, tá, pessoal? Ele vem aqui, toca nesse bloco, a gente teria uma venda ali para queda, tá? Ou limpando essa liquidez aqui, tem um bloco ali em cima. Ali e a gente teria uma venda. Só que já fica bem longe, né? Dificilmente ele vai chegar a isso amanhã. Né? Aqui no caso, seria interessante ele, além dele tocar no bloco para cair, ele fazer uma liquidez, né? Pelo menos. Então ele vem aqui, começa a virar aqui assim, ó. Aí ele vai, liquida a máxima e depois liquida a mínima, né? Daí a gente tem ali uma quebra de estrutura no M15, a gente tem a venda aqui para seguir, entendeu? Ficaria interessante se ele fizesse isso, tá? Belezinha? Ficaria muito bom. E caso ele queira vindo caindo a partir daqui mesmo, né? Às vezes ele até cai assim, ele vem aqui só, cai de novo, limpa lá a liquidez, a gente teria uma venda ali também. Beleza? Agora, para compra, pessoal. Para compra, eu queria ver ele perdendo essas regiões, né? Às vezes ele até sente a oferta aqui. Faz aqui, por exemplo. Sentiu a oferta dessa região. Beleza. Aí ele buscou uma liquidez de fundo aqui e a gente teria uma compra para seguir comprado. Beleza. Ou até ali em cima, né? Às vezes ele sente a oferta aqui, busca ali em cima. Tem um fundo de liquidez. Aí o que que ele vem? Vem buscar justamente a liquidez. Daí sobe comprado, entendeu? Seria o único ponto que eu ficaria mais de olho, né? Fundos de liquidez ele já tá limpando uma aqui. Mas nada demais. É uma liquidez bacaninha e tudo mais. Você pode montar posições aqui. Pode ser uma opção aqui, né? Já que ele tá limpando a liquidez. Pra até ver se a gente não tinha passado, né? Essa. Se a gente tinha mapeado. Tava muito longe, né? Tava muito longe, a gente não chegou a mapear. A gente mapeou limpando essa liquidez desse fundo. Entendeu? Mas ele é um fundo bem bacana também. Um fundo interessante. Deixar marcado isso aí a gente vê, né? Vai realmente pagar. Então bora que bora. Vamos então olhar o Bitcoin. Tá, olhando aqui o Bitcoin, pessoal, o que, que a gente tinha de olho? A gente tinha de olho uma possível estrutura de acumulação. Ele falhou a estrutura, então já descarta totalmente ela, tá? Porque ele começou a tentar criar a estrutura, subiu, mas falhou, né? E daí entra a parte de que, por exemplo, ele poderia vir cair e limpar uma liquidez de fundo. Pessoal, ou ele subia e limpava uma liquidez de fundos, né? Ou ele caía e limpava uma liquidez de topos. No caso, ele fez a limpa da liquidez do topo, né? Com esses topos aqui de cima. Seria legal se ele viesse nesse aqui, né? Que já estaria mais longe e tudo mais. Porém, ele não veio. Então, o que, que fica interessante aqui pra gente, né, pessoal? Se a gente vem aqui por 4 horas. Bom, ele tá num range, tá num ponto. Que assim, ali tem uma estrutura de acumulação e tudo mais. Ele falhou e tá voltando a cair. Pode ser que ele venha buscar liquidez aqui, ou nesse fundo. Pode ser. Vamos ver o que ele vai querer aprontar. Bom, como ele tá nesse flow de baixa, pessoal, que interessante. Interessante a gente seguir esse flowzinho de baixa dele, né? Um bloco aqui no 4 horas, tem outro mais ali em cima. Aqui no 15 minutos, a gente acaba tendo esse topo, né? Acaba virando um topo de liquidez, esse ponto aqui. Aqui também, vira um outro topo bacana. Então é só ele vir limpar essas liquidez. Pra gente seguir vendido, né? Às vezes ele até bate aqui no bloco e volta a cair também. É mais arriscado.
Se ele criasse liquidez, ficaria legal. Ou ele vem lá em cima e busca essa região aqui, esse topo, né? Só que eu já acho difícil ele querer vir buscar hoje ou amanhã. Talvez no final de semana. Agora, pra compra, pessoal, o que eu gostaria de ver se ele quisesse de fato engatar pra compra? Ele teria que começar a subir aí antes de perder o fundo, né? Ou perder no fundo já. Perdendo esse fundão aqui. Seria interessante, né? Ele vem e faz isso aqui. Aí ele sobe. Mas isso aí a gente deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã, se caso ele vir perder o fundo, né? A gente mapeia isso aí. Por enquanto que daria pra ver. Por exemplo, ele até sente a oferta aqui e sobe de novo. Ele vai deixar o fundo lá. O que a gente tem ali? A gente tem um ponto de entrada, né? Uma liquidez, uma captura de liquidez, entendeu? É mais isso que dá pra ficar de olho na compra, caso ele queira virar pra compra, né? Vamos então olhar o mercado nacional agora. Vamos ver aqui a nossa querida B3. Bom, a gente vê ele subindo, limpando a liquidez de um fundo, né? Caso ele não limpou a liquidez de nenhum fundo, só subiu mesmo. Ou chegando nessas regiões, né? E, de fato, distribuindo, caindo. No caso, ele não quis cair. Ele quis fazer, quis renovar a máxima. Então, vou jogar tudo isso aqui e vou ocultar. Beleza. Então, o que que fica aqui legal, né, pessoal? O que fica legal aqui? Tirar isso daqui. Isso aqui. Vamos vir por 4 horas. Olha só. Bom, aqui o fundo, ele quebrou mais ou menos, né? Tentou liquidar ali o fundo ali de liquidez. Não ficou muito legal. Deixa eu até marcar com esse daqui. Olha só, não limpou de fato a liquidez, acabou nivelando, né? Bom, se ele quiser lateralizar aí, pessoal, ele pode querer fazer isso, né? Pode querer começar a lateralizar. Ficar um tempo lateral, entendeu? Até limpar a liquidez para decair, entende? Pode querer ficar aqui assim, ó. Daí cair de novo. Igual o dólar vem fazendo isso várias vezes, tá vendo? Aqui ele fez, ó. Mais pra cima ele fez. Aqui ele fez também. Então ele vem fazendo isso várias e várias vezes, né? Então assim, se acaso ele até vir liquidar esse topo, pessoal, fica interessante, né? Caso ele, por exemplo, venha, até limpa essa liquidez aqui assim, ó. Às vezes ele faz uma distribuição que fica melhor. Tá vendo? Tem uma liquidez pequenininha aqui, micro. E a gente teria uma venda ali, né? Na distribuição, já que ele tá tentando testar lá embaixo novamente. Se ele vir testar aqui embaixo, né? A gente teria uma distribuição ali bem legal para ele. Caso ele não faça isso, né, pessoal? Caso ele não queira fazer isso. O que a gente tem? A gente tem ele perdendo esse topo, por exemplo. Perde esse topo aqui. E acaba virando essa região, vira uma estrutura. Só que é uma estrutura meio ruim, porque ele tinha que ter deixado pelo menos um paviozinho aqui assim, ó. Antes ele querer subir. Tá vendo? Que ele fica nivelado os fundos. Se ele tivesse deixado um paviozinho assim, ele ia ter limpado a liquidez e estaria subindo, né? Logo, a gente poderia caçar por compras aqui nessa região para seguir nessa correção aqui, maior zona, tá vendo? Esse range grandão. Pra ele voltar a cair de novo. Entendeu? Que ficaria interessante, tá vendo? Só que ele não limpou, né? Não limpou muito bem isso aqui não. Só nivelou os pavis ali. Então assim, dá pra caçar uma compra aqui. Se caso ele vir testar essas regiões abaixo. Dá pra procurar. Por exemplo, aqui tem uma região de um bloco, né? Essa puxada aqui vira um sell to buy, né? Então esse ponto aqui é uma região. Vou marcar os 50% dele. Fica melhor. Essa região é uma região que pode entrar demanda ali muito boa. Né? Se ele quiser vir aqui, pode ser uma região que entre uma demanda legal, interessante. Tá? Mas se ele quiser vir limpar a liquidez lá embaixo, agora já tá longe, né? Agora ele já andou ali com uns 50 pontos, sei lá. Quantos pontos ele andou?
Ele andou ali uns 88 pontos nessa subida. Então, assim, se ele quiser vir quebrar aqui de novo, né? Deixar um novo range para ele vir testar. É aquilo, pessoal. Ele quebra aqui. Às vezes ele até faz um fundo aqui de liquidez. E daí ele vem limpar a liquidez lá, né? Limpa a liquidez, a gente teria uma entrada ali para compra, né? Ou ele vem caindo. Às vezes ele até sente essa liquidez, volta a cair, a gente tem um topo ali. Aí ele vai lá e limpa a liquidez, a gente tem um ponto de entrada ali para seguir caindo, né? E é mais isso. Deixa eu ver aqui o fundo, ó, tem um fundo de liquidez bem legal aqui, apesar que tá muito em cima, né? Muito em cima dessa região. Ele tinha que pelo menos perder aqui em cima para cair, né? O duro é que ele tá nivelando, tá vendo? Isso fica ruim. Então, a gente tem até esse fundo, né? Se ele vir limpar a liquidez aqui. Fica interessante também. Já não fica muito próximo lá dos 50, né? Já seria serviço nesse ponto mesmo aqui, que é um ponto de compra bem bacana. Mas o mercado ele faz de tudo, né, pessoal? Inclusive limpando a liquidez fica até interessante. O contexto já tem, né, que é a limpa da liquidez, justamente. Vamos então para o índice, né, pessoal? Vamos ver aqui o índice. Deixa eu ver se eu mapeei. Foi nesse. Foi nesse mesmo. Então a gente queria ver ele ou ele caindo, limpando a liquidez de topo, né? Ou ele até quebrando esse fundo aqui. Ou fazendo um novo topo, né? Renovasse. Ele não renovou. Era justamente isso que eu queria ver hoje para venda, né? Era isso que eu tava de olho. Exatamente esse desenho. Isso, porque eu fiz esse desenho antes dele dar essa esticada para cima, pessoal. Ele deixaria o topo, ele abriria com um gap de queda, né? Daí se ele renovasse lá em cima, a gente teria uma venda no teste depois, né? Da estrutura. Ou ele viria aqui embaixo, poderia dar uma comprinha. Ele até chegou a pegar uma comprinha. Só que hoje, de fato, né, teve algumas notícias que fizeram com que o preço desenvolvesse bem para baixa e o dólar subisse bem. Então eu fiquei meio cabreiro em pegar essa compra, mas acabou gerando. E foi uma boa configuração, né? Olha só, andou 3 para 1, né? Então ficou bem legal. O stop ficou meio caro aqui, porque foi nos 5 minutos. Já no 1 minuto a gente teve ali o preço mais ou menos do mesmo jeito. Um stop do mesmo jeito, né? 200 pontos, 190 mais ou menos. O mínimo que dava para conseguir. Aí chegou a pagar uns 4 para 1, né? Assim, é uma pontuação extremamente interessante. Agora que ele já, de fato, né, desenvolveu, ignorou essa região de demanda completa e não renovou a máxima, vou marcar esse topo aqui para ele de liquidez, tá? Porque é um topo interessante. Vou marcar também esse fundo aqui. E esse aqui. Por enquanto, ele não perdeu esse bloco de ordem, essa zona de demanda aqui, no gráfico de 60 minutos, né? O gráfico de 1 hora. Por enquanto, ele ainda não perdeu. Mas, vamos ver para amanhã, né? Caso o índice venha limpar essa liquidez aqui, pessoal, fica interessante, né? Limpando essa liquidez, a gente teria uma venda ali para queda, né? Ainda mais se ele chegar no bloco ali em cima. Aqui a gente tem um bloco, ó, 15 minutos. Se ele vir buscar aqui em cima, a gente tem uma região legal de vendas, né? Só pegar num gatilho de venda que fica interessante. Se ele acabar limpando e respeitando essa região, cara, às vezes ele até faz isso aqui, né? Ele até vem aqui, limpa a liquidez, testa aqui e acaba tirando essa compra. Que eu gostaria de ver pelo menos, né? Ele deixando um fundo de liquidez antes de vir nesse topo. Às vezes ele até respeita aqui com uma resistência. Depois ele volta e rompe. Aí tem um fundo. Aí ficaria interessante, né? Ele vir subindo. Ou aqui abaixo desses fundos. Também fica legal. Vou marcar desse daqui de baixo, mas qualquer um desses fundos fica interessante, né? Esse aqui fica mais interessante porque ele fez 1, 2, 3 de alta, entendeu? É um fundo mais forte. Ele vem lá, limpa. Fica bem bacana também, tá, pessoal? Então é mais isso que eu tô de olho nesse índice, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Deixa o like então para fortalecer. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.